2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Na versão Almeida, século 21, diz assim: Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos irmãos, nós estamos falando no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, agora estamos falando acerca do anticristo, estamos falando acerca do homem da iniquidade. O anticristo, nós já falamos sobre a sua apresentação, né? Nós já falamos também sobre a forma como ele vem cheio de iniquidade, que é completamente fora da lei, ele é anti-lei, né? Ele é contra a lei. Ele é contra a lei dos homens e contra a lei de Deus. E na semana passada nós vimos também que ele requer adoração, não é isso? Ele vai entrar no templo de Deus para exigir adoração. E quando nós falamos sobre isto, não falamos do templo de Salomão, do templo em Jerusalém, não. Porque para o apóstolo Paulo, o templo é a igreja. O templo é o povo de Deus. Então nós vimos que o anticristo ele terá livre acesso às igrejas. Não porque ele vai impor estas coisas, mas porque as próprias igrejas vão abrir suas portas para ele. Então foi isso que nós vimos na semana passada. Aliás, uma coisa que nós estamos sempre fazendo aqui, as conexões, né, de Tessalonicenses com Apocalipse, né? Porque em Apocalipse capítulo 13 também fala do anticristo, porém de forma figurada, simbólica, não é isso? E Tessalonicenses fala de uma maneira mais aberta, mais rasgada. Mas quando você compara, você entende os símbolos. Existe uma regra da interpretação bíblica que diz assim: as passagens mais claras lançam luz sobre as passagens mais obscuras. Você não pode pegar o Apocalipse, por exemplo, e forçar um entendimento sobre Apocalipse para depois você, baseado em Apocalipse, querer interpretar Tessalonicenses. Não tem como. É o contrário. Você entende Tessalonicenses e depois você compara com Apocalipse, para que Apocalipse fique mais claro para você. Essa é uma regra natural de interpretação da Bíblia. Textos claros, eles lançam luz sobre textos mais obscuros. E como todo mundo sabe, Apocalipse é um livro muito obscuro por causa dos seus símbolos. Mas Tessalonicenses não tem símbolo, aqui é tudo claro. O apóstolo Paulo está falando rasgadamente. Então você entende isso aqui para depois você lançar luz sobre Apocalipse. E na semana passada, quando nós falamos de adoração, que o Apocalipse, que o anticristo queria adoração, ele vai querer, né? Nós podemos verificar isso também em Apocalipse, capítulo 13, quando o apóstolo João diz que todo aquele que for adorar a besta, ele terá na sua mão direita ou na sua testa um número. E esse número é o 666. As pessoas ficam espantadas com isso, e elas querem saber o que é que representa o número 666. Ou se tem alguma coisa que que alguém vai querer colocar na sua mão. Já falaram que era até a vacina da Covid. Se você aceitasse a vacina da Covid, você estava sendo marcado pela besta, pelo anticristo e essas coisas. Mas eu quero dizer aos irmãos que o que lá está dizendo sobre 666 é o que Paulo está dizendo aqui, que ele quer adoração, que ele vai querer adoração de todo mundo. Não tem nada de chip, não tem nada de colocar uma coisa, injeção na testa, né? Como diz o povo. Aí, eu quero ver se alguém agora aceita de graça injeção na testa, né? Antigamente todo mundo falava, de graça até injeção na testa. Agora, falando que a injeção da Covid é sinal do anticristo, ninguém quer nem de graça, nem pagando, né? Então, eu quero dizer para os irmãos que não tem nada a ver. Porque quando Apocalipse fala da mão direita, ele está falando de trabalho. E quando ele fala de testa, ele está falando de pensamento. Isso significa que
aqueles que estiverem pensando conforme o sistema do anticristo e aqueles que estiverem trabalhando em prol desse sistema já estão marcados. Essa é uma marca simbólica espiritual. Não tem chip, não tem vacina, não tem código de barra, não tem televisão, não tem nada. Essas coisas que o povo inventou ao longo da história para dizer que aquilo era marca da besta, né? Isso tudo é falta de interpretação correta, falta de entender corretamente o Apocalipse. O Apocalipse é um livro simbólico, tudo que está ali tem um símbolo, ou seja, tem um significado. O símbolo, ele vem na frente, o significado está oculto ali por trás. Então você, desvendando o símbolo, você entende o significado. Então quando ele fala, por que o número 666? Não podia ser outro número? Podia, porém que no Apocalipse, ou na literatura judaica, os números também têm seus significados. Por exemplo, o 7 tem o número da totalidade, é o número da perfeição, o número mais relacionado a Deus, né? Nem sempre, né? Mas porque ele quer dizer totalidade. Já o número 6, ele quer dizer o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia, entendeu? Então, quando o apóstolo João coloca lá 6, 6, 6, ele está dizendo o homem, 3 vezes, o homem querendo imitar Deus. Porque Deus é três pessoas. Vamos dizer que Deus seria 7, 7, 7, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é na totalidade do seu ser, a sua perfeição. O número 7 representa a plenitude, a perfeição, a totalidade de Deus. E o número 6 representa a imperfeição, a incompletude do homem. Mas o homem, com esse número repetido 3 vezes, ele quer tomar o lugar de Deus. É o 6 querendo ser 7, entende? Por isso que ele vai se repetindo. É o homem querendo ser Deus. Então, está aqui. Tessalonicenses já falou isso, claro. Ele se assenta no trono de Deus, né? Ele se assenta no meio do templo de Deus, que é a igreja. Ele quer parecer Deus, ele quer falar como Deus e ele quer receber a adoração do povo de Deus. É isso que significa 666. Tá bom, irmãos? Eu queria usar isso como introdução rapidamente, porque não foi falado domingo passado. Então, essa paranoia que o mundo cria, Elon Musk enfiou um chip lá no Neuralink no cérebro de um homem, tá vendo? Olha o sinal da besta aí. Nada a ver, irmãos, absolutamente nada. E as pessoas estão querendo saber quem é o anticristo. As pessoas até dizem para mim, será que fulano de tal é o anticristo, pastor? Eu falo, irmãos, não é não. Não é não. Por quê? Está relacionado com Israel. Aquele do Irã, né? Morreu um lá no helicóptero, né? E o outro ficou. Agora todo mundo está achando que esse outro é o anticristo. Mas o que estava no helicóptero, quando ele estava vivo, todo mundo achava que era ele. Está vendo? Aí fica todo mundo, não, agora é o anticristo. Aí fica essa especulação e ninguém se atenta para o que está claro aqui na Bíblia. Irmãos, esquece Israel, meu filho. Esquece Israel. Deus não tem nada com Israel mais não. Deus já teve. Israel já foi o povo de Deus. Hoje quem é o povo de Deus é a igreja. É a igreja. Aí quando falamos aqui, que ele vai se assentar no santuário de Deus, né, verso 4. Aí todo mundo, não, é porque ele vai se assentar no santuário porque Israel vai construir o 3º templo. Mas, irmãos, para de pensar em Israel um pouco. Comece a ver o que Paulo diz sobre a igreja. O templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,16, você é o templo de Deus. Então, a igreja abrirá as suas portas para a entrada do anticristo. Nós já falamos isso semana passada. Mas eu queria destacar o 666 de Apocalipse 13, por causa dessa questão da adoração. E muita gente achando que é o chip, né? Esse negócio do chip foi inventado em 1992, irmão. Essa suposição do chip. 1992. Nós já estamos em 2024. E não tem nada a ver. Tem um rapaz lá em Belo Horizonte que ele mesmo programou um chip. Ele mesmo programou, tamanho de um grão de arroz assim, e ele implantou debaixo da pele da mão dele. E aí quando ele chega na casa dele, ele encosta a mão, a porta abre.
Ele vai no carro dele, ele encosta a mão, a porta do carro abre. Aí todo mundo lá em BH na época falou, aí ó, chegou o 666. Cadê? Só o cara que tem até hoje o chip lá, que é dele, ele que fez. Irmãos, bobagem. A gente tem que parar de querer identificar essas coisas, por quê? Olha o verso 7, porque o mistério da iniquidade já está atuando. O mistério da iniquidade está aí, ninguém está nem aí. Agora o anticristo que não chegou, está todo mundo interessado nele. Mas vamos lá então para a nossa interpretação do versículo 5. No versículo 5, Paulo traz à memória dos Tessalonicenses o assunto. Ele diz assim, não vos lembrais de que ainda estando convosco estas coisas eu dizia a vós? Que estas coisas que nós estamos estudando aqui. É realmente impressionante, irmãos, que o apóstolo Paulo falasse de um assunto tão profundo com aqueles irmãos novos convertidos, não é? Porque quando nós estamos dando discipulado aqui para novos convertidos, nós falamos de coisas muito básicas, o evangelho, a nova vida em Cristo, né? O que é ceia, batismo, igreja. Mas naquela época, as pessoas se convertiam e eles estudavam escatologia no discipulado. No discipulado deles era assim. Aí a gente fica hoje, não, essas pessoas não aguentam esses assuntos, elas não suportam ouvir esses assuntos porque é muito pesado, é muito confuso. Mas na verdade, qual que é o problema, desde que você fale certo? Não tem problema. A explicação é que as pessoas não estão preparadas para esse tema, né? As pessoas dizem, mas você já leu o que o autor dos Hebreus escreveu? Deixa-me ler então para você. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala, assim deixando os aspectos elementares dos ensinos de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento. Olha as doutrinas que ele ensinava para a gente nova convertida. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mão, ressurreição de mortos e juízo final. Tudo isso era ensinado no discipulado. E o autor dos Hebreus fala, vamos deixar isso, irmão, isso aí é para novo convertido. Vamos falar de uma coisa aqui. Vamos falar daqueles que caíram e é impossível que retornem ao arrependimento. Até hoje, os crentes velhos tropeçam nesse versículo. E os daquela época estavam estudando isso na igreja. Porque juízo final e ressurreição de mortos, eles já sabiam de cor. Não é uma vergonha para nós? Não é vergonha para a igreja atual? Tem pastores que chegam a dizer o seguinte, não ensina essas coisas na igreja. Aí vai ver o que ele ensina. Você tem que dar dinheiro para você prosperar, mas na verdade você dá o dinheiro e quem prospera é ele. Não é isso? É isso que eles ficam ensinando. Eles ficam ensinando a espiritualizar tudo. Eu vi um demônio no meu chinelo. Acho que era uma barata. Eles ficam ensinando você com cada coisa tola para distrair você da realidade espiritual, das verdades cristãs que seguram você na fé. Você está achando que vai segurar você na fé o quê? Fala para mim, irmãos. O que vai segurar você na fé é isso aqui, ó. É Bíblia, é a palavra de Deus. E as pessoas estão usando isso, falando, pastor, você ensina essas coisas na igreja? Meu Deus do céu, como as pessoas devem sair de lá sem entender nada. Fala, depende de quem explica. Depende de quem explica. O autor dos Hebreus falou que essas coisas eram coisas simples. O problema hoje existe em nossos dias, por quê? Porque as pessoas não ensinam. Quando ensinam, ensinam errado. E os que aprendem, quando aprendem errado, eles não querem abandonar o engano. Esse é o problema de quem ensina hoje, é que ensina errado. E o problema de quem aprende errado é que ele não quer largar o errado. Aí é realmente difícil ensinar. Mas se você está na presença de Deus, na casa de Deus, se você busca o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, abra mão daquilo que você já aprendeu. Joga fora o que contradiz a Bíblia, meu irmão. Joga fora. Várias pessoas comentam lá no nosso canal, né, quando postamos as pregações, e uma certa pessoa está dizendo lá para mim, eu tenho certeza que você não pode me explicar,
por que não aparece a palavra igreja no livro de Apocalipse do capítulo tal até o capítulo tal? Se você já tem certeza, então tá bom. Não vou explicar. Você já tem certeza que eu não vou explicar? Eu não vou tirar a sua certeza. Está vendo como são as pessoas? Elas imaginam um fantástico mundo de Bob. Não sei quem assistia esse desenho, né? Fantástico mundo de Bob. Bob era igual o Don Quixote. Ele olhava para aqueles cataventos assim, é o dragão, vou lutar contra o dragão. E aí, no mundo da cabeça dele, ele entrava numa guerra, né? Montava ali num cabo de vassoura, meu cavalo. Essas pessoas fazem isso, elas colocam uma fantasia dentro da cabeça delas e pronto. Aí se torna uma realidade. Essa pessoa vive numa realidade paralela. E quando você traz para a realidade bíblica, ela não aceita não. Ela chama você de tudo quanto é nome. Ela despreza, ela desfaz, ela sobe, como diz os baianos, sobe nas tamancas para ficar nervosa e assim vai. Já os Tessalonicenses, olha o que Paulo disse sobre eles lá na primeira carta. Já preguei sobre isso, mas só para os irmãos relembrarem. Capítulo 2, versículo 13. Olha o elogio que Paulo faz a essa igreja. Por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui quando preguei em 1 Tessalonicenses. Eles não eram como os de Bereia. E hoje você vê que todas as igrejas elogiam os crentes de Bereia. Nós precisamos ser crentes bereanos. Mas também com um monte de pastor e pregador que tem aí, eu tenho que ser bereano mesmo. Agora, se fosse pregador igual o apóstolo Paulo, eu tinha que ser um tessalonicense, não um bereano. Eu tinha que receber a palavra do apóstolo Paulo como uma palavra de Deus, porque é isso que ela é. É isso que ela é, a palavra do próprio Deus. Alguém virou para mim e disse, você já viu alguma carta de Paulo aos bereanos? Falei, claro que não. Paulo ia escrever para eles para quê? Para eles rasgar a carta de Paulo e jogar fora? Para eles pegar as cartas de Paulo e falar assim, vamos ver onde é que Paulo errou aqui, porque nós temos aqui o Velho Testamento, vamos ver se está. Nós vamos rasgar tudo as cartas de Paulo. Os Tessalonicenses não, receberam como palavra de Deus, porque era isso que ela é. A palavra de Deus. Mas hoje você tem que julgar mesmo. Hoje você tem que fazer de vez em quando igual os bereanos, por quê? Primeiro porque não existe mais apóstolo, mas quando você abre os olhos, você vê apóstolo para todo lado. Não existe mais apóstolo, mas quando você abre os olhos, você vê apóstolo para todo lado. Aí, meu Deus do céu, quem falou? Acho que foi John Stott. John Stott dizia o seguinte, que embora não exista mais apóstolos, existem falsos apóstolos. E você aceita isso? Irmão, se você aceita, então você está precisando, no mínimo, ser um bereano, para depois ser um tessalonicense. Como diz o João, né? Você precisa melhorar muito para ser um bereano. Porque os tessalonicenses estão muito na frente. Agora, hoje, muitos se passam por apóstolos. Os apóstolos de Cristo tinham sua palavra infalível, e hoje nós temos as mesmas palavras deles através de seus escritos. Qualquer pessoa que ensinar contrariamente a saudável e real interpretação dos escritos dos apóstolos não deve ser aceito, e quando possível deve ser desmascarado. Eu falo assim, chega uma pessoa para você e fala uma coisa contrária da Bíblia e fala com autoridade. Ela vem, fala em língua, ela profetiza, ela bate o pé, ela põe a mão na sua cabeça e diz um monte de coisa contra a Bíblia. Você faz o quê? Você tem coragem de jogar um balde d'água fria e acabar com aquilo tudo? Uma vez eu fiz isso no monte. Estávamos orando em monte e chegou uma mulher profetizando para cima de mim, botando a mão na minha cabeça e falando coisas contrárias à palavra de Deus. E eu falei lá, no meio de todo mundo que estava lá, eu disse, cale a tua boca, falsa profetisa. Você está falando o contrário à palavra de Deus, que diz assim, assim, assim no livro de Isaías, tal versículo tal. Deus não entra em contradição. Pare de profetizar agora mesmo. Rapaz, murchou todo mundo. Desceu todo mundo do monte. E todo mundo falando mal de mim.
certo? De mim, dizendo, o pastor mandou Deus calar a boca. Eu mandei Deus calar a boca. Olha, tá vendo o nível? Você vê o nível? Eu falei segundo a palavra de Deus, e eles disseram que eu mandei Deus calar a boca. Enquanto a falsa profetisa estava falando coisas contrárias a Deus, para eles ela era Deus. Meu irmão. E olha que eu era meio burro na época. Hoje eu sou menos. Mas na época eu já entendia e discernia essas palhaçadas em nome de Deus. Não aceito não. Aí fala, mas se eu for um pouquinho educado, eu só saio de perto e vou embora. Né? Eu diria outro nome, mas para não ofender ninguém, eu vou falar assim, né? Por aqui. Um pouquinho covarde. Aí você vai embora e larga tudo para lá. Não é você não, irmão. Agora, se eu for servo de Deus, eu encaro e desmascaro. Qual que é o problema? Essas pessoas me dão comida, eles me dão roupa, eles pagam minhas contas. Eles servem para mim, para quê? Eles querem entrar no redil do Senhor, no aprisco do Senhor, que eu pastoreio, e eles querem enganar as ovelhas do Senhor que eu pastoreio, não vou deixar não. Se você quiser ser enganado, o problema é seu. Mas se você acha que depende disso de mim, eu não vou deixar você ser enganado. Agora, se você quiser ser enganado, isso não é problema meu. Você ouve a mim, você ouve um Edir Macedo, você ouve um padre, você ouve um espírita, e acha que tudo é a mesma coisa? Você está querendo o quê? Então, Deus falou, irmãos, em Deuteronômio 13, ainda que um profeta faça um sinal miraculoso na tua frente, e que o sinal aconteça, mas se ele falar uma palavra contrária à minha palavra, você rejeita esse falso profeta, desmascare ele, e entregue ele às autoridades, para que ele seja morto. Hoje não tem pena de morte para falso profeta. Tem? Ainda não, né? Ainda não, mas vai ter. Só que não sou eu o juiz, tá? O juiz está aqui, ó, Mateus 7, 22 e 23. Por outro lado, os ouvintes desses mestres falsos, eles se deixam levar pelo engano. Agora, se você realmente quer discernir, você tem que afinar o seu ouvido, para saber rejeitar o que você aprendeu de errado quando o certo chegar. Tem gente que diz assim, olha, o testemunho da irmã Nalva aqui, né? Aqui na homenagem. Ela diz que ela foi cada dia mais ela está sendo surpreendida. Já tem alguns anos, né, Marcos? Vocês estão aqui na igreja. Mas ela diz, cada dia ela está sendo surpreendida pelo ensino, pela palavra, pela novidade, e como que a verdade entra, sabe, preenchendo todos os abismos que existiam no coração de dúvidas que nós tínhamos, irmãos. A verdade entra e penetra e preenche. Agora as pessoas ficam se alimentando com tolices, com idiotices. Um dos assuntos teológicos mais complexos é o da escatologia, concordam? Escatologia é as coisas do fim, né? Arrebatamento, ressurreição, a vinda de Cristo, etc. Nós já estudamos muito disso na primeira carta. Mas Paulo falou disso aos Tessalonicenses, logo que eles se converteram. Como vimos em Atos 17, Paulo esteve ali anunciando entre eles a palavra apenas por 3 semanas. E não só lhes falou do Evangelho, como também falou do anticristo, falou da vinda de Cristo e até falou o que é que o detém. Falou para eles o que é que detém o anticristo para que ele seja revelado somente em seu tempo. É isso que está no versículo 6. Diz assim no grego, versículo 6. E agora, o que o restringe, vós sabeis, para ele ser revelado no seu próprio momento. É assim que está no grego.
Vamos juntar logo com o verso 7, porque os dois falam a mesma coisa, acrescentando alguns detalhes. O 7 diz assim, no grego, presta atenção, essa parte começa a ficar um pouco difícil. Então preste atenção. Pois o mistério já se efetua, o da iniquidade. Apenas o restringidor agora, até que para fora do meio seja acontecido. Vocês entenderam alguma coisa? Está vendo? Por isso eu falo, esse versículo 7 é o mais complicado talvez do Novo Testamento inteiro. Não está escrito igual foi traduzido na nossa Bíblia, irmãos. Veja como o versículo 6 é bem igual, né? No 6 é assim, ó, na sua Bíblia, você pode acompanhar o 6 aí, que você vai ver no grego a mesma coisa. Olha na sua Bíblia, ó. E agora, o que o restringe, vós sabeis, para ele ser revelado no seu próprio momento. Está assim no grego. Agora no 7, pois o mistério já se efetua, o da iniquidade. Apenas o restringido, ou o restringidor, agora, até que para fora do meio seja acontecido. Não dá para entender. Então, o que os tradutores fazem quando tem um texto? Eu estou falando como ele está lá. No grego está assim. O que os tradutores fazem? Eles fazem uma equivalência dinâmica. O que é isso, uma equivalência, uma tradução de equivalência dinâmica? É quando eles têm uma frase em uma língua diferente da nossa, cultura diferente da nossa, que para eles lá faz sentido, mas aqui no português não faz o menor sentido. Vocês viram? Acabei de ler aqui e não fez sentido nenhum. Então, os tradutores da nossa Bíblia, eles tentam, através de vários estudos da cultura, da língua, da época e tal, fazer uma aproximação do que queria dizer lá com o que nós podemos entender aqui. Isso se chama tradução por equivalência dinâmica. Existe nas traduções bíblicas dois tipos de equivalência, formal e dinâmica. A equivalência dinâmica é essa que tenta aproximar o sentido da linguagem. E a equivalência formal é essa que eu fiz aqui. Traduz do jeito que está lá, você entendendo ou não. Vamos passar a bola para frente. É assim que é a equivalência formal. Existem Bíblias com traduções formais, que são muito mais difíceis de entender. E existem outras Bíblias com traduções dinâmicas, que são mais fáceis de entender. As duas têm vantagem e desvantagem. Qual que é a vantagem de uma tradução formal? É que ela está mais fiel ao original. A desvantagem é que você às vezes não entende muito o que ela está dizendo. E a tradução dinâmica, ela já tem a seguinte vantagem, que você consegue entender melhor a Bíblia. Porém, você não tem certeza se é desse jeito mesmo que estava dizendo lá no original. Então, as duas têm vantagem e desvantagem. Portanto, é necessário um mestre na igreja. É necessário um pastor, pregador, que tenha estudado pelo menos alguma coisa da língua original, do contexto da época, para que ele possa transmitir isso para a igreja. E é o que farei a partir de hoje com estes versículos para os irmãos. Por este versículo 7, principalmente, não ser de fácil tradução, ou sequer de interpretação, eu não encontrei, porque, confere aí, por favor, irmão, na sua Bíblia, versículo 7. Você percebe que no versículo 7 da sua Bíblia está dizendo que o que detém o anticristo vai ser tirado ou removido, depende da versão. Tem versão que fala retirado, né? Outras falam removido, né? Não é isso? Afastado também, né? Beleza. Todas estão dizendo a mesma coisa. Retirado, removido e afastado. Certo? E se eu disser para os irmãos que não tem essa palavra no versículo 7 lá no texto grego, no original? Não tem. Sabe qual palavra tem lá? Vou falar em grego aqui. É a palavra ginomai. A palavra ginomai significa acontecer. Ela não significa ser tirado. Preste atenção nisso, igreja. Porque a partir de agora você vai ter que ligar suas anteninhas, né? Mas muito ligadas mesmo, para você entender a minha tradução deste versículo agora. Tá?
Aí, o brasileiro hoje, ele fala assim, né? E qual autor que você pesquisou que ele tem, que ele traduz dessa forma também? Você achou algum? Porque não é possível que mil pessoas, 999 traduziram que é retirou, e você sozinho está traduzindo que é aconteceu, ou que veio à existência. Pelo menos é essa palavra que está lá. Você vai no grego, lá está escrito ginomai. Não está escrito para ser afastado, está escrito que ele vem acontecer. Então, o que a gente faz quando isso acontece? Presta atenção no trabalho de um pastor, de um pregador, já que hoje é dia do pastor. Presta atenção, como é que a gente faz? Eu vejo aquela palavra, eu sei o significado dela, que não é ser retirado, não é. Então, eu fico me perguntando, por que colocaram o sentido, a tradução de ser retirado, de ser afastado, removido? Então eu vou num dicionário grego que traduz esta palavra, ginomai, em todos os seus possíveis significados. Mais de 30 significados essa palavra tem. Mais de 30. E em nenhum ela significa ser retirado, a não ser aqui em 2 Tessalonicenses 2,7. Então eu fico me perguntando, por que aqui ela tem que significar ser retirado? Por quê? Isso ninguém diz. Mas um falou que era, o outro seguiu, e todo mundo foi seguindo até juntar aquele monte de teólogo que traduziu isso. Que o que detém vai ser retirado. E eu não vi essa palavra retirado lá no grego. Primeiro eu fiquei assustado assim. Depois eu pensei que eu estava delirando. Li todos os significados da palavra ginomai. Só Tessalonicenses 2,7 que fala que é afastado. Todas as outras têm outro sentido, que é mais ou menos o seguinte: ser acontecido, vir à existência, não é? Existir, acontecer, ser, né? Esses são basicamente o significado da palavra ginomai, mas aqui virou afastado. Então eu comecei a pesquisar autores, porque geralmente as pessoas não gostam de que você traga a sua própria interpretação, elas querem bases bibliográficas. Então, eu não sou muito a favor disso, porque se eu estou estudando, tem que ser a minha tradução, meu estudo, não o que os outros já falaram, está falado. Muito bem, pesquisei. Encontrei apenas um autor, um intérprete da Bíblia, chamado Howard Marshall, que ele cita, nem é ele que fala, ele cita outro teólogo francês chamado Barnouin, que esse teólogo francês fez uma pesquisa, e então ele lançou ali um artigo, e nesse artigo, mais ou menos de 500 páginas, só sobre essa pesquisa, ele é francês, né? Então os problemas, les problèmes de interpretação, dos erros de interpretação de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Barnouin. Então, o que a gente faz? Antes, eu sou da época antiga e não vou para a internet, eu vou nos meus livros, lá na minha enciclopédia de teólogos e filósofos. Cadê Barnouin? Não tem. Falei, meu Deus do céu. Fui na internet. Cadê Barnouin? Não tem. Só tem citações acerca dele. Então eu digitei em francês todo o seu trabalho, pelo menos o título do seu trabalho, e me apareceu uma foto. Só uma foto de uma página de mais de 450 páginas do trabalho dele. Então eu fui traduzir aquela página. E isso para pregar isso aqui, irmãos. Estou contando o caso. E então, é o único que encontrei que traduz como eu traduzi em todos os estudiosos, comentaristas, teólogos que eu adquiri desse material. Somente Barnouin. E o próprio Howard Marshall, que faz toda
apresentação desse teólogo, apresentação não, citação, e faz uma pequena citação de Barnhoã, ele ainda critica Barnhoã por ter feito essa interpretação, por ter feito essa tradução como eu fiz. E qual o motivo da crítica? Marshall diz que Barnhoã não leva em conta o sujeito principal da oração. E se Marshall estivesse aqui, eu perguntaria para ele: Marshall, qual é o sujeito principal da oração que nós estamos pregando? Não é o anticristo? Como você tem coragem de acusar Barnhoã, de dizer que ele não falou do sujeito principal? Ao contrário, 99,9% de todos os comentaristas, de todos os estudiosos, de todos os tradutores, é que se desviaram do foco central de Paulo. Porque Paulo continua falando do anticristo e todos os teólogos, com a curiosidade de saber o que é que o detém, inverteu o foco, tirou o foco do anticristo e passou agora a querer saber quem é que o detém. E por causa disso, deixou de interpretar corretamente o verbo gnomai, porque agora eu vou fazer a equivalência dinâmica para os irmãos entenderem. Pois o mistério já acontece, presta atenção nisso. Eu falei de um jeito que ninguém entendia, agora preste atenção para você ver eu fazendo a equivalência dinâmica. O mistério já acontece, o mistério da iniquidade. Apenas existe um que restringe. Quem? Restringe o anticristo. Ele restringe agora, até que do meio o anticristo aconteça. Do meio ele surja. Até que do meio ele venha. Não tem nada para ser tirado, irmãos. Não existe absolutamente nada que será tirado. Nada será tirado. Apenas existe uma força retentora que não permite que o anticristo se manifeste. Essa força não será retirada. Não existe isso no grego. Simplesmente a força o impede até o momento. Nós não lemos no versículo 6 que será no seu próprio tempo, ou no tempo certo. A palavra grega aqui é kairos, não é cronos. Kairos significa a oportunidade de Deus. Deus está controlando o tempo. Deus está controlando o momento de ser manifesto o anticristo. E existe uma coisa, uma pessoa que segura o surgimento do anticristo. E não tem nada de ser retirado, porque ele segura só até um momento. E quando chegar o momento de Deus, então o anticristo, mesmo com aquilo ali só vai deixar de segurar, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não acredito. Que centenas de anos, aquilo está segurando. Ele não vai ser retirado, ele só vai deixar de segurar. E então, o anticristo acontecerá. O verbo é acontecer. Acontecerá. Ele virá à existência. Olha só. Se significa ser tirado, então quem será tirado é aquele que restringe. Ou seja, quem mudou o foco foram os teólogos, não foi Barnhoã. Mas se significa ser acontecido, como eu entendi a tradução e pesquisei para não achar que era só eu que estava fora da casinha, se eu tiver, Barnhoã também está. Então o surgimento do iníquo não depende de ser tirado o elemento que detém. Apenas que o elemento o segurará até sua época de manifestação, quando chegará a sua hora, quando chegará seu kairos. Kairos é a hora de Deus, irmãos. Kairos não é relógio. Kairos é o contraste de Cronos. Cronos é isso aqui, ó. Cronos está falando para mim, seu tempo está acabando da pregação. Já está dando 8h30. Cronos fala isso, Kairos não. O Kairos é aquele momento que Deus escolheu para fazer o que Ele vai fazer e acabou. E Deus restringe o quanto Ele quer. Deus usa alguém para restringir o tempo que Ele quiser. E então eu fiquei assim, irmãos, sinceramente, eu falei, agora muda completamente todo o meu entendimento acerca disso daqui. Porque nós temos a natural curiosidade de querer saber
as coisas que são segredo. Por exemplo, Paulo falou no verso 5, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Então Paulo disse para os Tessalonicenses quem é que detinha o anticristo, mas não disse para nós. Ele disse para nós? Não. Então nós não sabemos quem é e o que o detém. A palavra deter, esta é uma outra coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, só para encerrar essa parte, para ficar mais forte ainda este elemento que eu trouxe para os irmãos. A palavra restringir, que está escrito aí, apenas um que o detém, né? Versos 6 e 7, essa palavra deter, ela não é um substantivo, ela é um verbo. No grego é kateko, ou aquele segurar, restringir, deter, impedir. Isto é o verbo kateko no grego. Preste atenção. Na língua grega da Bíblia, você pode pegar um verbo e transformar este verbo em um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma qualidade do sujeito, né? É uma qualificação do substantivo. Então você quer dizer, essa mesa é velha. Então a mesa é o substantivo e velha seria o adjetivo, né? Que qualifica uma mesa nova, uma mesa velha. Então é isso daí. No grego você pode pegar um verbo. Vamos usar esse que está aqui, deter. Deter é um verbo. Você pode pegar um verbo, deter, e transformar este verbo em um adjetivo substantivado. Ou seja, você pode transformar ele em uma qualidade de um sujeito que está se referindo aqui. E este verbo não deixa de ser um verbo. No português, ele acaba se tornando ou um adjetivo ou um sujeito também. Presta atenção. Deter é um verbo, correto? Se eu disser assim, fulano é um detentor, eu transformei o verbo em um adjetivo, mas agora eu não posso mais conjugar. Eu conjugo deter, né? Eu detenho, tu detens, ele detém, nós detemos, vós deteis, eles detêm. Com acento circunflexo, porque é plural. Mas eu não posso fazer isso com o detentor. No grego pode. No grego pode, porque um verbo pode ser transformado em um adjetivo, que qualifica o substantivo, e ao mesmo tempo, este verbo no grego, ele se torna contínuo, é como se fosse o nosso gerúndio. Detendo, NDO, só que no grego chama-se particípio. Detendo. Vou dar agora o exemplo muito claro que tem na Bíblia. João Batista, o nome dele era João. Batista não é nome nem sobrenome. No grego, Batista era um verbo, baptizo no grego. Então seria João o que batizava. Não é sobrenome. Hoje transformou em sobrenome. Mas na Bíblia não, na Bíblia o nome dele era João, filho de Zacarias. Né? Agora, Batista é um verbo que significa que ele batizava. Só que foi transformado este verbo em um adjetivo. João o batizando. Entendeu? No grego é assim o nome dele. João, o batizando. Que na nossa Bíblia foi traduzido João o Batista. Então o que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa. Alguém detém o anticristo. Então Paulo chama ele de detentor. Mas não é um sujeito. Ele continua sendo um verbo, que Paulo transformou em um adjetivo que qualifica aquele que detém o anticristo. Isso quer dizer, porque alguns verbos, né, tem como você ter o verbo e o sujeito. Por exemplo, amor. No grego, agape é um sujeito feminino. Significa amor, é feminino. Mas tem o verbo também, agapau. Agapau significa amar. E agape significa amor. Então aqui temos um substantivo e aqui temos um verbo. Você pode fazer as transformações que você quiser lá no grego, pode. Transformar ele para um adjetivo, para um particípio,
né? Enfim. Mas o problema com o verbo deter no grego é que ele não tem como substantivo. Amor tem o agape e o verbo é agapau. Mas o detentor não existe como um sujeito. Ele só existe como verbo. E Paulo transformou ele aqui em um sujeito, ou seja, aquele que o detém. O nome Paulo não deu, o nome é aquele. O nome é aquele que o detém. Deter é o verbo. Então, você nunca vai saber, aqui na terra, você nunca vai saber o que é que detém o anticristo. Mas você vai saber que este é o detentor dele até o seu momento certo. No momento certo, não é que esse detentor é retirado, porque não é isso que Paulo diz. O detentor fica ali. Mas agora, chegou o tempo do anticristo, ele para de deter. E o anticristo acontece. É isso que está escrito. Tradução do versículo 6 e do versículo 7. Explicado isso aqui para os irmãos. A palavra é katecho, isso é o verbo. Paulo transformou em katekon, que é esse adjetivo que caracteriza o sujeito que está detendo e nós não sabemos quem é. Então eu vou chamar esta mensagem de anticristo, o katekon. Katekon é aquele que o detém. E na semana que vem, então, tendo deixado bastante claro essas coisas, tanto a tradução como foi feita, a partir da semana que vem eu vou mostrar para os irmãos quais são todas as opiniões existentes para quem é este que detém o anticristo, até que ele se manifeste. E no final, vai ter mais ou menos umas 9, tá? São mais ou menos umas 9 opiniões entre os teólogos estudiosos. Porque tem gente que acha que é só uma, né? Que é o Espírito Santo que o detém. O Espírito Santo é dos pentecostais. Existem umas 9 opiniões sobre o que é que detém o anticristo. E no final, eu vou dar a 10ª. A minha opinião, já que nós não sabemos mesmo, né, quem é que o detém, mas quando eu falar isso, os irmãos vão fazer a comparação. Eu vou comparar como eu tenho comparado Tessalonicenses com Apocalipse. Eu comparei Tessalonicenses e Apocalipse. O anticristo aqui, a besta que surgiu do mar lá. Né? Adoração aqui, o 666 lá. E tudo aqui, a perseguição dele aqui, a perseguição lá. A destruição dele aqui, a destruição dele lá. E vou continuar fazendo essas comparações de Tessalonicenses com Apocalipse, e vou mostrar para os irmãos qual é a minha sugestão para o que é, ou quem é que detém o anticristo, até que ele apareça na sua própria ocasião. Por ora, eu quero apenas deixar 2 coisas para os irmãos. Primeiro, torne-se uma igreja inteligente. Torne-se uma igreja inteligente. Não seja aquele povo que se satisfaz com nada. Não. Torne-se uma igreja inteligente, que aceita pregações difíceis. Torne-se isso. Fale, eu gosto de pregação difícil, porque as pregações difíceis me fazem raciocinar. Porque tem gente que depois termina o culto, deve comentar com outro. Eu falo que deve, porque já ouvi dizer que comenta. Não sei ainda, né? Talvez agora tenha parado, tomara que sim. Pode até ter comentado aí uma época... eu não entendo que o pastor prega e não sei para que essas coisas de grego, não tem nada que edifica a gente. Então, você está perdendo. Porque não tem uma só palavra grega que eu cito aqui, que eu não traduzo e não dei o significado dela para você entender. Se você não entendeu, se você não quis entender, é diferente. Mas todas elas, uma palavra ou uma frase, eu traduzo e depois eu digo para você qual que é a aplicação dela. E a aplicação de hoje é essa, versículo 5. Paulo falou dessas coisas para pessoas que tinham aceitado Jesus há 3 semanas. Quantos anos você tem de crente? E está achando que isso aqui é difícil? Então aprenda com os Tessalonicenses que tinha 3 semanas de crente, nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida. Você pelo menos ouviu em algum lugar, até encontrar a verdade, mas sabia que Jesus existia. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Paulo chegou lá, foi o primeiro a falar de Jesus para eles. Eles aceitaram Jesus,
Paulo diz na primeira carta que se converteram, largaram os ídolos, servindo ao Deus vivo. E Paulo entrou com eles em assuntos que hoje nós estamos até hoje discutindo. As pessoas estão traduzindo errado, estão ensinando errado. Crentes velhos, mestres, doutores formados, academias de teologia, estão ainda tropeçando no que Paulo ensinou para crentes de 3 semanas de convertido. Então, primeira lição que eu deixo para você: seja um crente de mente aguçada, aguçada. Não estou dizendo para você decorar tudo que eu falo, não. Mas pegue o que é principal. Em segundo lugar, entenda que Deus não precisa retirar nada para que o anticristo se manifeste. Aliás, Deus não precisa retirar nada para que outra coisa aconteça. Simplesmente Ele dá a ordem. Se Ele disser assim, segura até tal tempo, vai segurar. E se Ele disser, solta agora, vai soltar. Isso serve para o diabo também. Viu, diabo? Você está ouvindo aí? Serve para o diabo. Você só vai atacar um cristão se Deus mandar. Se Deus falar, pega. Porque Deus trata o diabo que nem o cachorro dele, né? Se Deus falou para o diabo assim, pega esse aí, pega. O diabo vai atrás e o crente, ai pastor, socorro. É assim mesmo, meu filho, é desse jeito que nós vamos chegar no céu. É desse jeito. Ah, não é possível chegar a entrar no céu assim, a portinha fechando, você plup para dentro assim, fechou, e o diabo lá fora. E um pedacinho de sua calça rasgada assim. Não tem problema não, você está no céu, você está salvo. Mas Deus usou o cachorro para te jogar lá dentro. Até o diabo. Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus, né? Ele é o diabo de Deus, ele faz só o que Deus manda. O anticristo também. Alguma coisa, alguém está detendo ele até a hora certa. Chegou a hora certa, Deus não precisa tirar o que detém, só vai, para de deter. Tipo assim, solta a corrente. E aí vai acontecer. Por isso o verbo ginomai, acontecer. Amém? Então hoje mais foi um estudo, né, do que uma pregação, mas vamos aprender. E com este aprendizado, semana que vem nós vamos ver várias dessas sugestões e então darei a minha para prosseguirmos. E o próximo assunto a ser prosseguido, sabe o que é? O mistério da iniquidade. Por que ele já opera? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.